Durante muito tempo, o agronegócio brasileiro conviveu com um problema curioso. Estamos falando de um dos setores mais importantes da economia do país, responsável por uma parcela enorme das exportações e por grande parte da produção de alimentos do mundo. Mesmo assim, muitos produtores rurais enfrentavam dificuldades enormes para acessar crédito de forma eficiente. E o problema não era a falta de dinheiro no sistema financeiro. O problema era que, na maioria das vezes, os bancos nunca entenderam de verdade como o agronegócio funciona. O crédito costumava ser lento, cheio de burocracia e principalmente desconectado da realidade do produtor. Foi justamente nesse ponto que surgiu uma empresa chamada Anagro. Mas o interessante desse caso não é simplesmente que uma nova fintech apareceu no mercado. O que torna esse case realmente interessante é a forma como a empresa enxergou o problema. A Anagro percebeu que o valor não estava em criar um produto financeiro tradicional, parecido com um dos bancos. O valor estava em entender profundamente o funcionamento do agronegócio e usar esse conhecimento para estruturar as soluções financeiras muito mais inteligentes. E quando você entende o fluxo de um setor, você começa a enxergar oportunidades que o sistema financeiro tradicional muitas vezes não consegue ver. E é exatamente isso que a gente vai analisar aqui hoje. Para entender o que a Anagro fez de diferente, primeiro é preciso entender como funciona a lógica financeira do agronegócio. Diferente de muitos outros setores da economia, o produtor rural ele não tem uma entrada de receita constante, todos os meses. O dinheiro costuma aparecer apenas depois de um ciclo longo de produção que começa com o investimento do plantio, passa por meses de desenvolvimento da lavoura e só termina quando a safra é colhida e vendida. Isso significa que o produtor precisa investir muito antes de receber qualquer retorno. Ele precisa comprar sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, pagar mão de obra e muitas vezes financiar máquinas e equipamentos. Tudo isso acontece antes de saber exatamente qual vai ser o resultado da safra. Por causa disso, o crédito sempre foi uma parte essencial da operação no campo. Historicamente, esse financiamento eram de três fontes principais: bancos tradicionais, cooperativas de crédito ou grandes trades agrícolas. O problema é que os bancos sempre analisaram o produtor rural usando praticamente os mesmos critérios que utilizam para qualquer outra empresa. Eles observam os balanços financeiros, histórico bancário, garantias e indicadores tradicionais de crédito. Só que muitas vezes deixam de lado uma informação muito importante dentro do contexto do agronegócio: a capacidade produtiva da fazenda. Foi aí que a Anagro encontrou uma oportunidade. A empresa nasceu com uma ideia relativamente simples, mas muito poderosa. Em vez de analisar o produtor pelos dados financeiros tradicionais, a Anagro decidiu incorporar dados que fazem muito mais sentido dentro da lógica do agronegócio. Isso inclui o histórico de produtividade da propriedade, o tipo de cultura plantada, o desempenho das safras anteriores, o comportamento dos preços das commodities e até fatores ligados ao clima e à região. Quando você analisa esses dados junto com as informações financeiras, você passa a entender o produtor de uma forma muito mais completa e diferente. E quando a análise de risco fica mais precisa, a estrutura de crédito também pode ser mais eficiente. É aqui que o modelo da Anagro começa a fazer muito sentido. A empresa não tentou competir com bancos oferecendo exatamente o mesmo tipo de produto financeiro. Em vez disso, ela construiu uma forma diferente de entender o risco dentro do agronegócio. Ao analisar o contexto da produção agrícola, a Anagro consegue estruturar crédito muito mais alinhado com a realidade do produtor. Isso reduz a assimetria de informação, melhora a análise de risco e permite criar operações financeiras mais adequadas ao ciclo do agronegócio. Na prática, isso gera benefício para todo o ecossistema. O crédito chega mais rápido, as decisões financeiras ficam mais bem informadas e as soluções passam a fazer muito mais sentido para quem está na ponta da operação. Mas o ponto mais interessante desse case vai além do crédito em si. O que realmente explica o modelo da Anagro é o entendimento profundo do fluxo financeiro que existe dentro do agronegócio. Quando a gente observa o caso da Anagro com um pouco mais de atenção, fica claro que eles representam algo maior do que apenas uma fintech voltada para o agronegócio. O que este exemplo mostra é uma tendência que está aparecendo em vários setores da economia. Cada vez mais empresas estão percebendo que o valor não está apenas no produto ou no serviço que elas oferecem. O valor também está na capacidade de entender e estruturar o fluxo financeiro que já existe dentro daquele ecossistema. E esse movimento não acontece só no agronegócio. Aqui no canal da Paytime, a gente já analisou, por exemplo, o caso do iFood, que começou como uma plataforma de delivery e acabou estruturando soluções financeiras para restaurantes, antecipação de recebíveis e crédito baseado no fluxo de vendas dentro de a própria plataforma. Se você quiser entender melhor essa lógica, tem um vídeo aqui no canal que aprofunda exatamente esse movimento. Outro exemplo interessante é o da Magalu. Depois de construir um dos maiores ecossistemas de varejo do país, a empresa também começou a desenvolver serviços financeiros para vendedores e consumidores dentro da própria plataforma. Nós também já analisamos esse caso aqui no canal. Para conferir, é só clicar no card aqui em cima. Quando uma empresa passa a entender profundamente o funcionamento do seu setor, ela começa a perceber que o dinheiro que circula dentro daquela operação pode se tornar uma parte estratégica do negócio. E é exatamente este tipo de lógica que aparece no caso da Anagro. A empresa não precisou virar um banco tradicional para transformar a forma como o crédito chega ao produtor rural. Ela só entendeu melhor o fluxo financeiro que já existia dentro daquele setor. Se você olhar com atenção para este case, o aprendizado fica bem claro. O problema do agronegócio nunca foi unicamente a falta de crédito. O problema era que o sistema financeiro tradicional analisava o produtor rural usando ferramentas que não capturavam a realidade da atividade. A Anagro conseguiu avançar justamente porque entendeu profundamente o funcionamento daquele
daquele setor. Ela não precisou se transformar em um banco tradicional para fazer isso. Bastou entender o fluxo da operação e usar dados relevantes para tomar decisões financeiras melhores. Este, sem dúvida, é um dos movimentos mais interessantes que estamos vendo hoje. Empresas que conhecem profundamente seus setores começam a estruturar soluções financeiras muito mais alinhadas com a realidade dos seus clientes. E quando isso acontece, o dinheiro começa a circular de forma muito mais eficiente dentro daquele ecossistema. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que outros setores da economia também vão começar a criar soluções financeiras próprias, assim como aconteceu no agronegócio? Escreve aqui nos comentários. E se você quer continuar entendendo como empresas estão transformando serviços financeiros em estratégias de crescimento, se inscreve no canal da Paytime para acompanhar os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.